Boa noite a todos e todas. Meu nome é Lenerson Polonini, eu sou da Companhia Nova de Teatro e nós estamos começando mais uma edição de Diálogos, essa série criada durante a quarentena que visa refletir sobre questões emergentes, questões do nosso tempo, principalmente referente a essa crise da qual nós estamos atravessando. Hoje nós vamos receber aqui o Barbudinho. O Barbudinho é ativista digital, é blogueiro e tem feito aí um trabalho muito importante na internet. Ele é do campo da mídia, que nós podemos chamar de mídia progressista, e tem aí, né, contribuído de forma significativa para a difusão de informações no campo da política, e o que o torna aí um dos mais jovens observadores da política, né, do nosso tempo. Então eu estou aqui identificando para ver se ele já entrou. Enquanto isso, vocês vão chegando, vão aderindo aqui à transmissão e daqui a pouco nós vamos receber o nosso convidado. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Para ver se ele identifica aqui na transmissão. Chamei ele aqui no WhatsApp, tá? Então, estou vendo aqui que o Rafael entrou, Raviva entrou, Rosa Maria Freitas entrou, Sheila Marques entrou, Mireia e o Barbudinho está aqui, gente. Nosso ilustre convidado. Transmissão com ele. Olá! Tudo bem? Tudo bem? Desculpa Grande. o atraso aí, também aconteceu um imprevisto aqui que acabou nos mexendo com toda a nossa estrutura, tanto emocional quanto física, né? Então, queria pedir só essa desculpa aí pelo atraso e agradecer o convite já, que estou até tendo que ficar com o meu afilhado aqui também nesse momento. Olha só! Tá certo. Muito bem. Bom, nós conversamos antes, você, enfim, me explicou, né, toda a questão. Eu dei um briefing aqui para uma pequena galera que entrou e tal. Eu quero dizer que essas conversas, elas são conversas públicas, porque a gente sentiu esse momento que era um momento de conversar com as pessoas, conversar com diversos agentes do campo político, da mídia alternativa, da grande mídia também, artistas, cientistas. Então está sendo muito interessante. Nós estamos já no terceiro mês de diálogos, né? E tem sido bem interessante observar as várias visões, não é, que as pessoas têm sobre esse momento, sobre a crise. E você, Barbudinho, tem um papel aí bem importante nessa questão da difusão de informações no campo da política, né? Principalmente no que se diz respeito à mídia alternativa ou essa mídia, não é, do campo progressista. Então isso é muito interessante. E você, né, teve um papel bem curioso e importante no período do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, não é? Você invadiu ali durante em algumas transmissões, né? Eu acho que, se não me engano, 4 ou 5 transmissões, e você ali ao vivo performou, né, com um cartaz dizendo que foi golpe, não é? Que a Globo era golpista, não é? Tinha todo um protesto ali, não é? Uma mensagem de protesto na tua intervenção.
Como surgiu esse desejo, essa vontade, essa inquietação? E como é que foi essa experiência na época? Lenerson, é o seguinte, na verdade, à época eu morava em Brasília. Tá me ouvindo bem assim? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. À época eu morava em Brasília, né? Já fazia uns 2 anos. E a gente que é do interior, a gente tem uma ideia de como é a conjuntura, o cenário de conjuntura política nacional. Quando a gente vai para o centro do debate da política nacional, a gente consegue construir uma outra visão e consegue interpretar coisas que a gente não consegue apenas assistindo telejornais, lendo, se informando nos veículos de comunicação que a gente tem, que tem costume, né? Tu participando e estando exatamente no local onde acontece tudo na política, que é a Câmara dos Deputados, que é o Congresso Nacional, a gente consegue fazer uma interpretação de que a política brasileira ela tem vários defeitos muito graves. E um deles não é nem tanto por parte da própria política, ela é por parte do quarto poder. O que é o quarto poder? Foi uma obra que deixou Paulo Henrique Amorim, que fala sobre o poder de influência da grande imprensa, fala do oligopólio de mídia, especialmente da Globo, né? Que hoje uma edição apenas do Jornal Nacional tem capacidade de manipular a opinião pública. E no momento onde os interesses de grandes empresários, de grandes corporações, de petroleiros, o interesse do capitalismo brasileiro começa a ser o essencial, o fundamental do debate, é que acabou aparecendo essa minha intervenção. O golpe da presidente Dilma, ele não foi um golpe que destituiu Dilma, ele não foi um golpe simplesmente político, né? Ele não foi um golpe simplesmente... Teve uma questão econômica por trás disso tudo. Uma agenda neoliberal entreguista que queria ser implementada no Brasil. Porque tu tinha um sistema capitalista em crise no mundo todo, E tu tinha uma América Latina praticamente governada por governos que implementaram uma agenda ao contrário do sistema capitalista. Tu tinha governos progressistas, socialistas de esquerda. Tu tinha os Kirchner na Argentina, Evo Morales na Bolívia, Maduro, Chávez na Venezuela, Uruguai, Tabaré Vázquez e Pepe Mujica. Tu tinha no Equador Rafael Correa, o Lugo no Paraguai que sofreu um golpe, Bachelet no Chile. Então tu tinha governos na América Latina, América do Sul, que implementavam agendas diferentes dessa agenda neoliberal a serviço do capital. E por que eu estou te dizendo isso? Porque o capitalismo, quando entra numa crise mundial, e tu não tem mais o que explorar na África, tu não tem o que explorar na Europa, tu não tem o que explorar na América do Norte, aonde que tinha alguma coisa a ser explorada? Na América do Sul. Porque o pré-sal é a maior descoberta de petróleo depois do século XX. E a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Então, há uma sintonia de tentativas de derrubar governos que defendem uma agenda completamente diferente da agenda imposta pelo capitalismo. O Brasil tem 26% da água doce do mundo. O Brasil tem uma das únicas fronteiras agrícolas do mundo, ou seja, é capaz de plantar, produzir alimento para exportar para o mundo todo. Então, a agenda imposta por Temer, depois do golpe da Dilma, é uma agenda extremamente neoliberal, que ficou a serviço do capital financeiro. Vejam bem, paralisaram o Brasil inteiro quando teve um aumento da gasolina, se eu não me engano, para R$ 2,80, quase R$ 3. A gasolina no governo Temer chegou a R$ 4,50, em lugares chegou a quase R$ 5. Quem é que paralisou o país? Ninguém. Não teve mobilizações em massa. Porque para a Globo, para a grande mídia, estava bom a agenda implementada por Temer naquele momento. A Dilma e o governo do PT, que eu tenho minhas críticas também,
a Dilma não permitia que o mercado impusesse o valor. Isso eu estou dando o exemplo do preço da gasolina, porque eu estou me referindo ao petróleo. E a Petrobras, que depois começou de forma fatiada a ser entregue, né, para petroleiros estrangeiros. Então, aí tu tem uma agenda no Temer que permite que o mercado mande no preço que quer do produto a ser vendido no Brasil. Então, tu percebe que o golpe ele foi muito mais do que um golpe institucional e político. Ele teve toda essa questão econômica ao redor disso. E quando começou a extrapolar essa função toda, e ficou evidente a tentativa de manipular todo esse processo, manipular a opinião pública para as pessoas acharem que a Dilma tivesse cometido um crime. Na verdade, a Dilma não cometeu crime nenhum. O crime que ela cometeu, entre aspas, foi ter permitido que as investigações contra os verdadeiros corruptos continuassem. Ela não interferiu na Polícia Federal. Ela não interferiu no Ministério Público. Ela não interferiu na Justiça brasileira. O que a gente viu, o que vê acontecendo completamente diferente agora nesse governo genocida de Jair Bolsonaro, que tentou colocar um amigo da família para impedir que avançasse as investigações contra a própria família dele. Então, quando a Dilma permite que se siga as investigações contra aquele bando de corrupto que dava suporte e base ao governo dela, eles simplesmente romperam, foram financiados por esse sistema capitalista, que comprou deputado para votar favorável a um impeachment fraudulento, porque pedalada fiscal é motivo para destituir uma presidente da República, e o Temer, que tinha muito mais, tinha áudio com Joesley Batista, tinha muito mais provas e evidências de que ele sim cometeu crime de corrupção, não foi o suficiente para os mesmos deputados que no impeachment da Dilma defendiam a família, votavam pela avó, pelo vô, pelo filho, pela filha. O impeachment, o afastamento do Temer não foi suficiente para essa gente. Está claro que foi um golpe, está claro que foi tudo manipulado e que foi corrupção. Só que a Globo teve um papel nisso tudo, e aí que entra, respondendo a tua pergunta, a minha interferência na emissora. Agora ela tem feito um trabalho de informar exatamente o que está acontecendo com esse governo, porque ela está sendo atacada, a imprensa, a liberdade de imprensa está sendo atacada por esse governo. E a Globo está fazendo, especialmente o Jornal Nacional, está fazendo o trabalho de destituir esse governo, porque era a alternativa que eles tinham. Era o Bolsonaro para derrubar o PT, para derrubar um projeto que ia completamente ao contrário, o oposto do que eles defendem. Mas agora que eles perceberam que tem uma pessoa descontrolada, que não tem capacidade nenhuma de administrar, quiçá um condomínio, imagina uma presidência da República, eles começaram já a destruir o Bolsonaro para criar uma terceira via, seja o Moro, seja o Luciano Huck, para conseguir manter a agenda iniciada por Temer, mantida no governo Bolsonaro e que vai dar sequência num presidente que seja identificado com a emissora. Então, Brizola já dizia, se a Globo fala que é contra, nós somos a favor. Se a Globo é a favor, nós somos contra. E é isso. A Globo simplesmente está falando a verdade, está atacando esse governo porque ela tem um interesse. O interesse é eleger um presidente que seja identificado com a emissora. Bolsonaro está atacando a Globo, está atacando veículos de imprensa, diminuiu o investimento em publicidade da Globo, que antes, nos outros governos, inclusive nos do PT, a Globo era que mais, os veículos da Globo eram os que mais recebiam dinheiro e investimento do governo. Então, quando houve, dia 4 de março de 2016, a tentativa de criar, na verdade, eles criaram um circo midiático na condução coercitiva do Lula, e condução coercitiva, juridicamente, ela o que é? Significa, representa quando uma pessoa se nega a depor, e o caso do Lula, à época, sequer tinha sido intimado a depor. Então, eles criaram um circo midiático e construíram a narrativa de prisão do Lula. E a minha primeira intervenção na Globo, que eu invadi um link, foi com uma placa chamada Mansão dos Marinho Paraty, que era para denunciar uma mansão que os donos da Globo têm em Paraty, no Rio de Janeiro, em área de preservação ambiental. A primeira vez que esse assunto acabou indo na tela da Globo.
claro que contra a vontade dela. E a própria esquerda brasileira conseguiu usar isso como, especialmente o PT, conseguiram usar isso como uma forma de debater com a Globo e de construir uma defesa para o Lula naquele momento. E uma semana depois, eu entrei com uma placa dizendo Globo golpista quer incendiar o país, porque a Globo tem um histórico de apoio a golpes no Brasil. O golpe que destituiu o Jango, porque a Globo foi o instrumento principal que defendeu a ditadura militar, reconhecida pela própria emissora, anos depois, que fizeram nota, fizeram esclarecimentos e tudo mais. A Globo, que em 83 tentou impedir a posse de Leonel Brizola como governador no Rio de Janeiro. A Globo, que em 89 influenciou no debate entre Lula e Collor, dando preferência ao Collor, que era o candidato da emissora. A Globo, que nunca atacou os governos do PSDB com a mesma intensidade que atacou os governos do PT. Então, fica claro a manipulação a parcialidade dessa emissora, né? Então, foi por isso. A minha intervenção ela começou a partir daí. E depois que isso acabou ganhando uma repercussão que eu jamais imaginaria, eu acabei me tornando, antes de virar modinha, né? Porque agora todo mundo, eu sou blogueiro, eu sou digital influencer. Então, antes disso virar modinha, eu já era um militante, um ativista digital, que eu gosto de... Prefiro que me nominem como um ativista digital do que um digital influencer. E aí nós criamos depois um portal de notícias, o Folha Impacto. Hoje a gente já está com mais de 3 milhões de acessos no mês, né? O próprio Barbudinho, que é o meu canal no Facebook, a gente está com mais de 450 mil seguidores. Então eu percebo que eu consegui conquistar um espaço, consegui conquistar vários brasileiros que compactuam das minhas ideias, da minha ideologia, e que defendem os mesmos princípios que eu, que é defender a democracia brasileira. E, acima de tudo, lutar contra esses entreguistas, essas pessoas que atacam a classe trabalhadora, que tentam retirar direitos e impedir a implementação de projetos, programas sociais que venham melhorar a vida do pobre, daquele que não tem nada, né? E é por isso que hoje a gente, graças a Deus, consegue ter um trabalho bastante visível. Mais uma vez, eu te agradeço pelo convite para estar aqui. É uma honra, é um prazer. Até mais uma vez eu volto a ter pedido desculpa por ter, enfim, me atrasado um pouquinho. Porque... Gente, o Barbudinho saiu, ele estava aqui falando, não sei o que aconteceu. Deixa eu ver o que aconteceu. Vamos ver se ele volta aqui, né? De qualquer forma, muito interessante essa explanação que ele dá sobre esse panorama, né, que ele traz desse momento que vem ali no golpe contra a presidenta Dilma, né? O interesse da mídia, o interesse do grande capital e tudo que aconteceu, né, e vem acontecendo até agora. Muito importante a atuação, o trabalho da mídia alternativa, porque ela tem justamente esse dever, né, de informar, de trazer as informações sem esse filtro da grande mídia, que, né, obviamente tem aí os seus interesses, mas com filtro da independência, do pensamento crítico, né, trazendo as informações à luz da realidade. Então isso é muito importante. Eu estou aqui aguardando ele entrar. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que fazer agora. Enquanto isso, estou conversando aqui com vocês, falando, vou lendo aqui os comentários. A Raviva está colocando aqui: é verdade, o Luciano Huck quer ser o presidente, sim, porque eu estou sabendo. Raviva mandou bem. O Rafael, e era amigo do Aécio e dono da Ricardo Eletro, que sonegou milhões. Deixa eu ver aqui também. Rafael colocou aqui: a esposa do Cabral era advogada dele. Raviva colocou aqui: a Globo só atrasou tudo e atrapalhou tudo. Rafael aqui comentou: Huck fechou uma praia em Angra, fez um criadouro de
de mariscos para isolar a praia em frente à sua mansão. É bem famoso aqui esse caso, né? Tendo em vista que as praias, esses lugares são espaços públicos, né? Não espaços privados. Então é famosa essa história aí da mansão. O Leonardo colocou aqui: é uma guerra de interesses, não tem virgem no cabaré. Deixa eu ver, tem mais pessoas aqui entrando. E é isso, gente. Eu não sei o que aconteceu com o Barbudinho. O diálogo é com ele, então é ele que vai trazer um pouco as informações e as experiências desse ativismo digital que ele vem de forma incansável fazendo ao longo desse tempo. E eu estou aqui sem saber o que fazer. Então vou conversar com vocês nessa noite fria em São Paulo. Eu vou tentar chamá-lo aqui pelo WhatsApp.